Gente, hoje aqui estou com essas princesas Maria e Manu para dar as boas-vindas a você no meu canal. Tem uma palavra especial para o seu coração hoje. O tema é a bênção em Isaac, parte 1. Você tem que ouvir as duas partes. A próxima sai na semana que vem, querendo Deus. Se gostar, clique em gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Bom ter vocês conosco. Meninas, vamos dar shalom para eles? Shalom! Gênesis capítulo 26 vai ser a nossa referência hoje. Eu vou ler o versículo 3 para a gente abrir e orar, mas vamos meditar em todo o capítulo 26 hoje. O Senhor falou com Isaac: habita nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Meus amados, eu quero falar nessa manhã sobre um tema que eu amo muito, que é a bênção de Abraão. Porém, eu quero hoje falar sobre a bênção de Abraão atuando em Isaac especificamente. Então não seria a bênção de Isaac, é a mesma bênção de Abraão, uma bênção maravilhosa de favorecimento de Deus, que foi dada ao patriarca Abraão e que, segundo Gálatas capítulo 3, chegou a nós através de Jesus Cristo. Mas eu quero te mostrar a bênção de Abraão no capítulo 26 de Gênesis, atuando em Isaac. Então o tema desta manhã é a bênção em Isaac. Esta bênção em Isaac também pode e deve atuar na minha e na sua vida, porque a recebemos em Cristo Jesus. Vou falar sobre coisas aqui que, se você entender e compreender, vão mudar a sua vida, vão abençoar você e te levar a viver coisas maravilhosas pela graça e bondade do nosso Pai eterno. Eu quero começar mostrando a você o versículo 11 do capítulo 25, capítulo anterior. Se você tiver habilidade, você vai lá. Se você não tiver, olha para a tela e fica aí com a sua Bíblia aberta em Gênesis 26. Diz que depois que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac, seu filho. Observe que o Senhor, Ele trabalha de uma maneira ordenada. A bênção está sobre Abraão. Quando Abraão morre, é que a bênção agora vem sobre Isaac. Possa ser que nós não respeitemos patriarcado, não respeitemos hierarquia, não respeitemos pai e mãe, não respeitemos liderança, mas Deus respeita. Mas Deus trabalha com ordem. Mas Deus trabalha com bênção que vem de cima para baixo, no tempo e na hora certa. Por isso que a Bíblia diz que herança antes do tempo não é abençoada. Por isso que na parábola do filho pródigo diz que um dos problemas dele foi querer tomar a sua herança antes do tempo, enquanto o pai ainda vivia. Observe que a bênção de Abraão, ela vem sobre Isaac depois que Abraão morre. Então, no capítulo 26, a peregrinação de Isaac se inicia. E nós vamos ver muitas semelhanças do início da peregrinação de Abraão em Isaac, em Gênesis 26, com de Abraão em Gênesis capítulo de número 12. Eu quero te mostrar no versículo 3, 4 especificamente,
do capítulo 26, que no início da peregrinação de Isaque, versículo 5, mais especificamente, Ailton, por favor, a bênção está sobre ele por causa de Abraão. Isaque não tem méritos em si ainda, não tem semeadura espiritual para ser o portador da bênção. Ele está recebendo a bênção tão somente por ser filho de Abraão. Olha aí o texto. O Senhor fala a ele: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Volta no versículo 4, Ailton, por favor. Está dizendo o seguinte, ó: eu te abençoarei, e o versículo 5, te abençoarei porque Abraão guardou os meus mandamentos, Abraão andou nos meus caminhos, Abraão semeou Isaque e você está colhendo. Atenção, muitas vezes estamos colhendo espiritualmente coisas que nós não plantamos, coisas que outros plantaram, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas como meu tema hoje aqui é bênção, é nisso que quero focar. Muitas vezes você está colhendo favor de Deus, bênção de Deus, que você não semeou, que você não conquistou. Lógico, quando a gente fala em conquista, temos que lembrar que tudo que nós temos é pela graça. E todas as bênçãos que chegaram em nós, chegaram através de Jesus Cristo. Efésios 1:3, Paulo diz: nele, em Jesus, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Porém, Deus ainda é um Deus galardoador, Deus ainda é um Deus recompensador. Jesus, ele abriu a porta da bênção, mas alguns posicionamentos e algumas semeaduras têm de ser feitas para que algumas coisas sejam vividas. Todos nós somos benditos em Jesus Cristo, porque por mérito próprio o nosso merecimento seria o inferno e a condenação. Jesus, justo, santo, perfeito e irrepreensível, tomou maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse em nós e nos gentios que não somos judeus. Gálatas 3,14. Mas agora nós vemos aqui que há um tempo em que Isaque ainda é abençoado pelo que Abraão semeou. E eu repito, você muitas vezes está colhendo bênçãos que você não plantou, e vai colher bênçãos que o seu pai semeou, que a sua mãe, que o seu avô, que a sua avó. Tem famílias que estão sendo abençoadas, mesmo tendo um homem que não teme a Deus em casa, mas lá tem uma mulher, atenção, que está posicionada, uma mulher que está na brecha. Às vezes tem famílias que a mulher não teme ao Senhor, mas tem um marido que está na brecha. Um filho que é intercessor, que atrai bênção para aquela casa, e geralmente a bênção fica enquanto ele está ali. Quando ele sai, quando ele casa, quando ele vai embora, leva a bênção com ele. Assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito. O Egito prosperou enquanto o povo de Israel esteve dentro do Egito. A bênção do Egito começou a ser gigantesca com José no governo. Mas quando o povo de Israel saiu do Egito, o Egito até hoje, eu visitei o Egito com um grupo no ano passado, é um lugar miserável, é um lugar terrível, nunca mais foi um lugar legal. A bênção fica enquanto fica quem está na brecha, enquanto fica aquele que dá causa à bênção. Recentemente eu comprei um livro para estudar mais uma das histórias que eu acho mais fantásticas sobre os movimentos migratórios do mundo. Você sabia que as pessoas que construíram Nova York e fizeram dela a maior cidade comercial, a cidade mais atraente do mundo em termos de comércio, de finanças, saíram do Brasil? Iam fazer isso em Recife? O projeto deles era fazerem de Recife esse grande centro econômico mundial, mas eles foram expulsos pelos inteligentes portugueses, nossos antepassados, meu também. Expulsaram as famílias judias que iam fazer de Recife, que estavam já fazendo de Recife um grande lugar. Eles entraram em barcos holandeses e foram para Nova Amsterdã e transformaram Nova Amsterdã em Nova York. Então a bênção, ela acompanha aquele que está debaixo da bênção.
Então muitas vezes você, estou bem, Deus tem abençoado, poxa, eu ando todo errado, eu não tenho ainda méritos, eu não tenho semeadura espiritual, eu não sou uma pessoa que contribui, que ajuda, nem que abençoa ninguém, nem que oferta, nem que dizima, nem que teme ao Senhor, nem que busca o Senhor, e eu estou vendo um favor na minha casa. Oi, provavelmente não foi você que semeou, é seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia que está ali com você, seu filho, sua mulher que está na brecha. Por enquanto, Isaac não tem semeadura própria. Isaac está colhendo, Deus é muito claro, versículo 5, eu estou lhe abençoando, bota o olho no texto para você ver, estou lhe abençoando, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Eu estou lhe abençoando por causa de Abraão. Pergunta o seu irmão, Senhor, por causa de quem Deus tem te abençoado? Pergunta ele, por causa de quem Deus tem te abençoado? Lógico que a resposta primária é Jesus Cristo. Mas na terra, quem tem se posicionado por você? Se você está nessa condição ainda de estar na bênção por ponga de alguém, ponga de um líder, ponga do pastor, da igreja que está ali com você, você precisa gerar ainda a sua semeadura própria. E Isaac fará isso, porque essa coisa de estar na ponga da bênção de alguém pode passar. Tem gente que ama estar na ponga de alguém. Gente que vive em ponga, ele vive tem uns peixes que eles andam debaixo das baleias dos tubarões. Você já viu esses peixes? Eles são interessantíssimos. Eles colam debaixo das barbatanas do tubarão e ficam ali coladinho. Eles não caçam nada, eles não se esforçam com nada. O que come o tubarão, ele pega a sobra. Mas você não foi chamado para viver assim. Você foi chamado para gerar, para produzir, para conquistar tudo o que Deus tem para você. Diga ao seu irmão, é hora de semear, meu irmão, de gerar a sua semeadura espiritual. E Isaac vai fazer isso. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, muito importante, sobre a bênção em Isaac. Quando Abraão começou a sua peregrinação com o Senhor, e nós somos chamados a ser peregrinos na terra, essa é a nossa mentalidade. Essa terra não é o meu lugar definitivo, eu sou um passageiro, eu sou um peregrino na terra. Quando Abraão começou a sua peregrinação em Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus levou ele para a terra que lhe prometeu seus descendentes, a terra de Canaã. Só que chegando lá, Abraão consagra o lugar, Abraão arma a sua tenda ali. Porém, Abraão vê que há uma fome na terra, e o texto não mostra Abraão pedindo direção a Deus. O texto não mostra Deus guiando Abraão. Abraão toma a decisão, por causa da fome, de descer ao Egito. Abraão ainda não tinha a experiência com Deus, de que deveria ficar na terra mesmo em crise, porque era o lugar que Deus queria ele, e ali Deus o abençoaria. Então Abraão toma uma ruim decisão de descer ao Egito. Lá no Egito ele tem problemas, ele tem que entregar sua esposa a Faraó, por causa também da mentira que ele contou, dizendo que Sara era sua irmã. Ele se embola no Egito. Ele desceu ao Egito por causa da fome. Coloca agora o olho no capítulo 26 comigo, e olha o que está acontecendo no início da peregrinação de Isaac. O texto fala que sobrevindo na terra uma fome igual a que veio nos dias de Abraão. Agora Isaac está peregrinando, e assim como aconteceu com Abraão, acontece com Isaac. Gente, é muito natural que Deus repita em uma geração uma prova para outra, geralmente uma prova em que a outra geração foi reprovada, que seus pais foram reprovados. Então Deus repete a prova para você, te dando a chance de ser aprovado onde seus pais foram reprovados. E Abraão, que desceu ao Egito, ele não foi aprovado, mas agora o seu filho pode ser aprovado, e de certa forma o legado abraâmico é redimido em Isaac, na atitude de Isaac. Observe no versículo de número 2, que Deus fala a Isaac: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostrei. Por quê? Porque Deus sabe que o nosso padrão subconsciente, ainda que não consciente, às vezes consciente, mas às vezes subconsciente, é imitar nossos pais.
Deus sabe que Isaac admirava, e com razão a Abraão deveria admirar, e a tendência era, olha, painho, botar um Isaac baiano aqui, painho, na fome, desceu ao Egito. Eu na fome vou para onde? É subconsciente. Tem muitas coisas que nós fazemos e parece até que a maldição é hereditária, e não é. É um padrão comportamental que nós vivemos. Às vezes você não percebe, mas começa a raciocinar igualzinho o seu pai e a sua mãe, a fazer igualzinho eles faziam. Você até não concorda, você até critica, mas na hora H você faz igualzinho. É um padrão subconsciente, é uma forma de fazer, é a forma que você aprendeu. Eu lembro como se fosse hoje, eu não sabia amarrar o cadastro, devia ter uns 4, 5 anos de idade, e aí meu pai me ensinou uma forma de amarrar o cadastro. Depois eu percebi que a forma que ele tinha me ensinado era muito inferior à forma que os meus coleguinhas faziam. E eu depois aprendi a forma nova e tentava fazer a forma nova, mas eu só conseguia fazer a forma nova quando eu me concentrava na pressa, na agonia, no automático, no subconsciente. Qual era a forma que eu usava? A do meu pai. É impressionante como isso é forte dentro da gente. Fora a herança de alma que nós recebemos. Herança de alma, ela se transmite de um indivíduo para o outro, às vezes sem nem ter contato um com o outro. Existe uma herança de DNA biológica, existe uma herança espiritual, mas também há uma herança de alma. Tem gente que nem foi criado com pai e mãe e tem comportamentos idênticos. O meu caso, quando eu conheci o meu pai biológico, já tinha 26 anos de idade, eu fiquei estupefado quando eu vi nele coisas idênticas às minhas, comportamentos que eu não tinha como aprender com ele, porque eu não convivi com ele, mas uma herança de alma me foi passada. Então observe que Deus sabe que Isaac tende a repetir exatamente o comportamento de Abraão, e ele intervém e fala: não desça ao Egito. Vou te falar uma coisa: para viver uma vida superior à dos seus pais, você precisa se conectar com Deus, renovar a sua mente, senão você tenderá a cometer os mesmos erros. Isaac obedeceu, ficou ali e prosperou, mesmo em meio à fome. Vamos ver isso agora. Ele prospera naquela terra, porque ouviu a Deus, não fez igual a Abraão. Porém, já em outro ponto, ele repetiu o erro de Abraão. Qual foi? Você vai ver mais na frente aí, que ele chegou lá e disse para o povo, os filisteus que estavam ali, o que Abraão disse no Egito: minha mulher é minha irmã. Mesmo erro, mesma mentira, foi descoberto igual Abraão foi, passou a mesma vergonha, ficou de mentiroso o enviado, o aliançado de Deus. Em uma parte ele conseguiu romper com o padrão abraâmico errado, não foi para o Egito. Em outra parte ele fez igualzinho, disse que Rebeca era sua irmã, como Abraão disse que Sara é sua irmã. A sorte dele foi que Faraó tomou Sara, sua mãe, como mulher, mas ninguém tomou Rebeca, Deus não deixou, mas quase tomaram. O rei filisteu ficou fatiado com ele, falou: alguém poderia ter tomado sua mulher, rapaz. Fez igualzinho, a mesma mentira que Abraão contou. Isaac, se vendo na mesma circunstância, contou a mentira igualzinha. Então observe uma coisa: você precisa de uma profunda renovação de mente para ir em lugares que seus pais não foram, para ter uma nova vida, para ascender, para viver a boa vontade de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com o mundo, com o padrão estabelecido, mas transformai-vos como? Renovando a vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Permita e busque em Deus a referência para tudo, um reset do Senhor na sua cabeça. Tem muita coisa de pai e mãe que são boas, mas tem muita coisa que são ruins, sobretudo se eles não foram servos do Senhor. Olha o que Pedro vai nos ensinar em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante. Olha o que ele fala:
Como é santo aquele que vos chamou, sede também vocês santos em toda a maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o time certo é o santo. Sede santos, porque eu sou santo. Olha o que ele vai falar mais, ó. E se vocês chamam de Pai aquele que é justo, andem com temor durante a vossa peregrinação. Está vendo aí? Somos peregrinos da terra. Se Deus é o Pai de vocês, andem com temor. Agora olha o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro e prata. Ou seja, ouro e prata são coisas passageiras, mas vocês foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. É o que ele vai falar. Mas comprados, olha de novo, volta para 18. Comprados do quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vocês foram arrancados, comprados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ouça uma coisa: nem todo comportamento de papai e mamãe é legal, não. Por mais que você o ame, por mais que você admire, tem que não, porque papai fazia assim, porque maninha era assim, vozinha, voinha. Meu amado, você tem um novo pai agora. Tem coisas que os seus pais te ensinaram, te passaram, que são bênçãos, mas tem coisas que vai ter que resetar na sua cabeça, reiniciar, reconfigurar, porque é vã, é fútil, é ruim, te amarra a um nível abaixo do que Deus tem para você. Diga ao seu irmão: Deus tem voos mais altos para você, meu irmão. Diga isso a ele: Deus tem. Essa é a vontade de Deus, é que uma geração vá além da outra, uma geração conquiste mais, uma geração construa além do que a outra construiu. Sempre foi assim, e na sua vida não pode ser diferente. Mas pai de época, painho fazia assim. Eu já vi pai espancando o filho, e quando você o questiona: por que você faz isso? Porque o meu pai fazia assim. E seu pai é o exemplo, né, cabeção? Pode ir para tudo. Seu pai comia cocô, você come também, né? Porque está no subconsciente, está na alma, está nas entranhas, no padrão mental. Você precisa resetar isso. Diga ao seu irmão assim: você tem um novo pai. Você tem um pai do alto. Jesus te resgatou com sangue da vã maneira de viver que vossos pais deixaram para vocês. Então observe que Isaac é desafiado a superar Abraão, a ser melhor do que Abraão, a acertar aonde Abraão errou, porque a sua mente foi renovada. E você que é pai e mãe, perceba os seus erros e comunique aos seus filhos que eles precisam ir além de você. Não queiram posar de modelo em tudo quando você não for modelo. Diga: meu filho, eu errei nisso, isso eu fiz de errado. Não aprenda comigo isso, aprenda com a palavra, aprenda com o seu Pai Celestial. Quando o seu pai na terra errar, meu filho, olhe para Jesus. Quando eu não puder ser exemplo, meu filho, olhe para Jesus. Não queira bancar, porque tem pai e mãe que é vaidoso e quer bancar de modelo ideal, de exemplo em tudo, e fortalece esse legado que vira um subconsciente maldito para a pessoa. Então quem é pai e mãe crente tem que ser sincero e honesto. Meu filho, seu pai, sua mãe errou aqui, errou ali, errou aqui, e eu não quero você cometendo os mesmos erros. Renove a sua mente pela palavra de Deus, renova a sua cabeça pela palavra de Deus. Eu glorifico a Deus quando vejo uma mãe que ela foi tola no casamento, que ela divorciou, separou sem direção de Deus, e aí ela chega para a filha e fala: filha, mamãe errou, mamãe foi tola. Mas eu tenho pena da mãe vaidosa que fala: é isso mesmo, larga mesmo, homem não presta, seu pai eu larguei logo. Carnalmente ela transmite um legado que vira um padrão, e geralmente as filhas dessa mulher todas divorciam. É muito difícil, só Jesus entrando e renovando a mente.
Então o pai cristão e a mãe cristã devem querer seus filhos indo além de você. Diga ao seu irmão assim: os seus filhos vão ser mais bênção do que você. Amém? Amém? Eu quero isso para meu filho, para minha filha. Eu não quero que ela fique limitada a mim. Em nome de Jesus. Isaac é desafiado a superar Abraão, a ir além de Abraão. Vamos lá, gente, meu tempo já está acabando, tenho tanta coisa para falar aqui, mas eu não vou passar o tempo. Quando chegar no horário, eu vou parar. Isaac, ele está na terra, ele não desceu ao Egito como Deus mandou. E no versículo 12 fala que ele semeou naquela mesma terra. Olha aí, ele semeou ali, onde Deus mandou, onde Deus o plantou, onde Deus o direcionou, mesmo sendo um tempo de seca. E naquele mesmo tempo de seca, por estar debaixo da bênção de Deus, olha o que acontece com ele. Colheu, versículo 12 ainda, colheu 100 por 1. 100 por 1 significa biblicamente a maior medida possível. Isaac prosperou num alto nível, mesmo num tempo de crise, porque o Senhor o abençoava. Essa é uma das características da bênção de Abraão, que pode ser usufruída por você se você tiver fé. É uma bênção atemporal. Ah, mas é crise no Brasil, mas você pode prosperar. É crise na minha área, mas Deus coloca a mão sobre você. As portas estão todas fechadas. Meus colegas se formaram, ninguém arrumou um emprego, mas para você Deus abre uma porta. Para você Deus tem uma vaga. Você semeia naquele mesmo tempo em que ninguém colhe e você acolhe. Você prospera, você avança. Ah, é um tempo em que nenhuma família dá certo, mas a sua dá certo. É um tempo em que os meninos estão rebeldes, mas o seu é uma bênção. Ah, é um tempo que está todo mundo doente, mas você tem saúde. Porque Deus contraria os tempos para os seus escolhidos. Deus abre portas, Deus abençoa, Deus faz coisas maravilhosas. É um tempo de seca, mas Isaac, debaixo da obediência, debaixo do favor, debaixo da graça, prospera. Não tem justificativa natural, não é porque a terra ficou boa, não é porque choveu, é simplesmente porque o Senhor o abençoava. Se Deus resolver te abençoar, não tem crise, não tem lugar ruim. Você tem que aprender isso, meu irmão. Olhe para cá. Em qualquer lugar você pode viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não é uma vontade ausente de problemas, não é isso. O cristianismo não é ausência de problemas, pelo contrário, é graça para enfrentar todos os problemas. Só que tem crente que tem a cabeça não de abençoado, mas a cabeça de gente que não tem a bênção. Como é a cabeça de quem não tem a bênção? Ele fica assim, ó: ah, se eu estivesse em São Paulo... ouvi dizer que, rapaz, os Estados Unidos está bombando. Agora é o Canadá. Quem está indo para o Canadá? O interior tal. Se eu morasse na roça de Voinho, que roça boa. Para com isso, meu amado. Isaías 58, versículo 11. Coloca na telinha para mim aí, tio. Olha que coisa poderosa. Olha como funciona a presença de Deus na vida daquele que anda com Deus. O Senhor te guiará quando? De vez em quando, né? 3 meses por ano, né? Te guiará continuamente. Ele não parará de te guiar. E fartará é satisfará com abundância a tua alma até em lugares áridos. Porque o que importa não é o lugar, é você, porque você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O lugar pode ser ruim, mas você é abençoado. Há uma chuva de Deus sobre a tua cabeça. Há uma nuvem que acompanha você. Há uma mão que te guia e que abre as portas para você. Você é o jardim do Senhor. A terra é seca, é deserto, mas você é um jardim regado. Até em lugar árido, o Senhor te abençoa. Diga ao seu irmão assim: não tem lugar ruim para você. Diga isso para ele: não tem lugar ruim para você, meu irmão. Para com isso. Para de bobagem.
Abençoa a terra que Deus te plantou. Eu vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho. Ele abençoou, ele cresceu. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te. Isso não quer dizer que o crente, quem tem fé, ele fica de moleza. Eu sou abençoado, é só ficar aqui, então que vai ter bênção. Não, para de moleza. Josué 1,9, esforça-te. Deus abençoa quem trabalha, quem esforça. O trabalho glorifica a Deus. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo em qualquer lugar. Não, esse lugar é muito ruim. Não, Deus será contigo em qualquer lugar. Qualquer lugar é bênção para você. A bênção está na sua vida, não no lugar. Lembre de Abraão com Ló. Gênesis capítulo 13. Quando Abraão começa a ter problema com Ló, Abraão fala: não vamos ter problemas. Eu vou falar mais sobre isso agorinha. Não vamos ter problemas, vamos nos separar para evitar problemas, contenda. Eu não quero contenda na minha vida. Vamos nos separar, Ló. Aí, quem deveria escolher para onde ia? Abraão, mais velho, o patriarca Abraão, não o sobrinho Ló, que era como um filho para ele. Ló deveria ficar com o que restasse, a honra era de Abraão. Abraão fala: Ló, escolhe você. E o lado que você for, eu vou para o outro. Por que Abraão fala isso? Porque Abraão sabe que ele é abençoado. Ele está falando: eu não preciso escolher. Para onde eu cair, eu estou abençoado. Ló bate o olho nas campinas verdes do Jordão, que segundo Gênesis 13:10, lembravam o jardim do Éden. Abraão vai para o deserto. Quem é mais abençoado, gente? Abraão no deserto. Então, você tem que entender que a bênção está sobre você. Em Cristo Jesus, você é uma pessoa diferente, porque você anda com Deus. Você caminha com o Senhor. Você não é comum, você não é igual. Você é abençoado, você é guiado, você é protegido, é sustentado. Não anda ansioso, você foca no reino, na justiça de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. As bênçãos correm atrás de você. Como nós lemos em Gênesis 26, o versículo 13 diz que Isaac ficou riquíssimo. E quando ele ficou rico, os filisteus passam a invejá-lo. Está no versículo seguinte, ele sofre inveja. Ouça uma coisa aqui, por favor. Todo mundo que começar a crescer em qualquer coisa, a ser abençoado em qualquer coisa, lidará com inveja. Se você não está disposto a lidar com invejosos, então não queira crescer em nada na vida. Qualquer crescimento, qualquer destaque, qualquer avanço automaticamente gera inveja, é natural. Eclesiastes 4:4, Salomão fala em sua sabedoria: todo trabalho bem feito de um homem gera inveja de quem está perto. Isso é normal, é natural. E você tem que ter estrutura para lidar, sabedoria, amor, graça para lidar com isso. Até as coisas mais nobres que nós fazemos vieram inveja. Por exemplo, Gênesis 15:10 diz que Jesus foi entregue pelos principais sacerdotes, que eram para ser homem de Deus, por causa de inveja a Pilatos. Então tudo que nós fazemos, por mais nobre que seja, se houver um favor de Deus, gera inveja, porque o homem ele é competitivo, e o homem carnal ele é invejoso, ele disputa, ele contende. E esse aqui é o âmago da minha mensagem, que eu não sei nem se eu vou poder ir lá, acho que eu vou ter que parar e continuar na semana que vem. O que eu quero lhe dizer é que essa inveja não pode estar no seu coração. Você não pode ser o invejoso. Ser invejado é natural, e não tenha raiva, é natural, é a carne das pessoas, invejam mesmo, é natural. Mas você não. Você não inveja ninguém, porque você, como alguém que é de Deus, entendeu que a sua bênção não é impedida pela bênção do outro. A bênção, gente, Deus é suficientemente grande para abençoar todos os 7 bilhões de seres humanos ao mesmo tempo. Não há limitação em Deus. O nosso problema é que nós acostumamos com um padrão de pai e mãe limitados, de governo limitado, de recurso limitado. Aí achamos que se der para um, falta para o outro, que o destaque de um é ausência para o outro, mas não é verdade.
Em Deus há abundância e há propósito para todos. Então ninguém que anda com Deus deve ter inveja. Gênesis capítulo 4 diz que Caim teve inveja de Abel. E o que Deus disse a Caim? Caim, se você agir bem, você vai ser aceito também, vai ser abençoado também. Por que está triste, Caim? É só você agir bem, se posicionar, que você será abençoado também. A bênção de Abel não impede a sua bênção. Diga ao seu irmão assim: a bênção do outro não impede a sua bênção, querido. E geralmente a gente elege uma pessoa que está mais perto da gente para ser o motivo da nossa raiva, da nossa inveja, é por causa dele, ele que está trabalhando tudo, ele. Não é, querido. Uma pessoinha não pode ficar entre você e Deus. Abel não estava entre Deus e Caim, não, Caim. Caim, só tem 4 pessoas na terra, Caim, pelo amor de Deus. Tem Deus suficiente, né? Teoricamente só tem 4 pessoas na terra, né? Porque tem uns mistérios aí. Mas não precisa disso. Mas os carnais invejam, os carnais não suportam, os carnais brigam, os carnais lutam, porque Isaac está prosperando. Eu vou parar aqui, gente, por causa do nosso tempo. Mas entenda uma coisa: você terá que ter sabedoria e graça para lidar com adversidades, com olhares, quando você se encaixar num projeto divino, resistências acontecem, ataques, contra-ataques, coisas começam a acontecer, e nós vamos ver na semana que vem, que é a essência dessa mensagem, como que Isaac lida com tudo isso. Aqui está o grande segredo. Eu falei o que? Que Isaac não tinha semeadura, não foi? A semeadura dele foi aqui. Vamos ver semana que vem, que depois que ele mostrou saber lidar com inveja, com perseguição, com conflito, com animosidade em sua volta, aí Deus aparece e fala: agora sim. Agora não só por causa de Abraão, mas por sua própria causa, eu te abençoarei. Ouça uma coisa: o seu grande desafio na vida é vencer o mal com o bem. O grande desafio da luz é dissipar as trevas sem se igualar, mudando o ambiente. É o desafio de Cristo, morrer por quem não merece. Pai, perdoa-lhes, eu intercedo por esses malditos, eu tomo a maldição deles, para que a bênção venha sobre eles. E vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Hoje então ficamos, sobretudo, firmados em uma coisa: Deus, Ele tem um projeto para você, que independe do lugar onde você está, em qualquer lugar a mão de Deus pode te abençoar. Mas você precisa romper com alguns padrões mentais que lhe acompanham e que você às vezes acha que é natural, que é bênção. E tem crente que fala assim: eu nasci assim, eu fui criado assim, eu aprendi assim. No maior orgulho são os crentes Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Para com isso, meu amado. Nunca é tarde para uma mudança de mentalidade, para um novo pensamento. Moisés começou a viver o novo com 80 anos. Nunca é tarde. Romper com pensamentos, com padrões, comportamentos que ainda que foram feitos por pai, por mãe, por avô, você não precisa fazer. Se posicione de nova maneira. Observe como isso é forte, gente. Eu vou encerrar aqui. Observe uma coisa. Já percebeu que família de médico geralmente tem meninos médicos? Por quê? Será que o filho do médico nasce mais inteligente? Ele é mais capaz no vestibular do que o filho do arquiteto? Será que o filho do médico ele passa em medicina porque ele nasceu mais inteligente do que o filho do engenheiro? Não.
Simplesmente ele foi criado num ambiente onde permitiu a ele um padrão de crença, um padrão de comportamento, um caminho onde é possível aquilo ali. Juízes, que os filhos são juízes, funcionários públicos, que os filhos também passam em concurso, engenheiros, que os filhos... aquele caminho, ele se abre, ele se facilita, ele se torna alcançável. Às vezes na cabeça daquele que o pai não foi, é algo impossível, inimaginável, ele nem cogita. Do que o pai foi, é um caminho natural. Só que isso pode ser positivo, como nesse caso, os pais eram médicos, ele abriu um caminho para ele ser médico, mas tem caminhos que são antinaturais, que não são bons, que não são bênção, que não são vida para você, e é aí que você tem que entender para onde eu estou levando a minha vida. É sob a direção do Pai, sob a direção de Deus, ou é um caminho construído em trilhas do meu subconsciente, em trilhas do meu costume, do legado que não é abençoado que eu recebi? Você entende isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar em cima disso agora. Eu quero que você ore dizendo: Deus, renove a minha mente, Senhor. Eu quero entender. Interessante que é uma coisa, esse assunto ele é muito denso, ele é muito extenso, eu não teria tempo de falar sobre ele, mas tem gente que, por exemplo, eu conheci casos assim. A mulher tinha uma mãe, eu vou usar uma expressão forte, louca, tinha uma expressão engraçada que a gente usava antigamente, destrambelhada, e ela não gostava. Aí minha mãe desequilibrada, minha mãe, e ela caminhou de uma maneira diferente, mas quando chegou em certa idade, quando chegou ali numa faixa etária parecida com a que a mãe começou a viver aquelas coisas, ela começa a reproduzir igualzinho, e nem se dá conta, e começa a ter um comportamento, um padrão mental idêntico. É impressionante. A vida toda foi contra, mas quando chegou numa faixa etária exata, naquele mesmo ambiente, a mente encaixou igualzinha, porque é o nosso natural, é o que está programado. Aí você tem que lutar contra isso. Aí fulano, você está falando igual a sua mãe, você está agindo igual a sua mãe, você está fazendo igual ao seu pai, eu não estou nem percebendo, mas está igual ao seu avô, igual ao seu avô. Gente, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vou lhe falar uma coisa: todos os limites que foram postos para você, por cultura, por ensino de pai, Deus quer rompendo eles. Mas ninguém na minha família nunca alcançou isso. Tem gente que fica assim, né? Não, ninguém na minha família nunca fez isso. A minha família não faz isso, mas você vai. A minha família não viaja para lugar nenhum. É uma família que não viaja. Você quer viajar? Você vai viajar em nome de Jesus. A minha família ninguém se forma, você vai se formar. Minha família ninguém fica casado, você vai casar e vai ser abençoado. A minha família ninguém prospera, você vai prosperar. Minha família ninguém é crente, você vai ser crente fiel a Deus. Desconstrua, rompa, quebre. Se Isaac foi desafiado a superar Abraão, gente, nenhum de nós aqui tem um pai como Abraão, nem perto disso. Se Abraão tinha que ser superado, quanto mais seu pai e sua mãe. Se Abraão tinha que ser superado, nós vamos além, vamos mais alto, mais profundo, porque o nosso Pai nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por legado recebemos dos pais terrenos, pelo precioso sangue de Jesus. É como se um pai rico, sábio, adotasse uma criança abandonada, uma criança maltratada, pobre, e ele diz: venha para minha casa, esqueça o que você aprendeu ali, eu te ensino algo novo, te coloco numa dimensão nova. Você se sentiu agora? É isso aí, é o que Deus quer fazer com você. Venha para a minha presença, vou te ensinar coisas novas, uma mente nova, uma cabeça nova, um padrão novo, em nome de Jesus. Vamos orar agora? Pai querido e amado, santo e eterno Tu és, Senhor.
maravilhoso Tu és. Eu Te glorifico porque em Jesus Cristo o Senhor nos amou como filhos, nos abraçou. Mas muitas vezes nós estamos presos, Pai, a comportamentos, a padrões mentais que recebemos dos nossos pais. E às vezes, como Isaac, acertamos em algumas coisas e erramos em outras. Mas hoje eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor resete, renove a nossa mente. Pai, vai no subconsciente agora, vai no profundo do coração de cada um aqui, Senhor. Vai lá dentro, onde nós não enxergamos, nos pontos cegos, nos paradigmas mais profundos, nas cadeias mentais mais profundas, e gera uma libertação, para que nós possamos viver a Tua boa e agradável vontade. Nós não somos chamados para copiar pai e mãe em tudo, somos chamados para ser como Jesus, somos chamados para ser filhos de Deus, para viver nos passos do Senhor. Renova nossa mente, renova nossa alma, quebra, Senhor, as cadeias que estão de família em família, geração em geração. Ninguém aqui dá certo, ninguém aqui casa, ninguém é feliz, ninguém prospera, ninguém é santo, ninguém é crente. Não, Senhor, que a partir de nós algo novo comece. Aleluia. Que a partir de nós um renovo aconteça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Aleluia. Eu queria que você olhasse para alguém perto de você e falasse assim, ó: você pode ir muito além do que seus pais foram, do que sua família foi, porque o Senhor é o seu Pai. Amém? Em nome de Jesus.